ES Brasil entrevista Ailton Dadalto. O vereador iniciou seu primeiro mandato em Vitória, propondo a criação de uma frente parlamentar com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária na capital. Vereador, o que motivou a proposta da criação da frente parlamentar? Perfeito. Nós temos um desafio muito grande, que é a reforma tributária. E nós, enquanto vereadores, temos que pensar no município, como o município será impactado com essa reforma. Pensando nisso, desde a época da campanha, muitas pessoas nos procuraram, principalmente da área tributária, com uma preocupação, como que Vitória será impactada e quais serão as políticas públicas escolhidas para que diminua esse impacto, para que a gente continue tendo uma capacidade de investimento muito grande. Vitória precisa, e Vitória é uma cidade que tem crescido muito, se desenvolvido, mas ela precisa de continuar investindo, senão a gente para no tempo. Por isso, somado a também os anseios dos vereadores e algumas notícias que têm saído, a gente pensou em criar a frente parlamentar para que a gente possa juntar pessoas da área do setor que possam debater ali quais serão os impactos. Pessoas técnicas, competentes, que são tributaristas, que entendem dessa nova reforma tributária, que ela não é simples de entender, de ser compreendida, mas a gente precisa de passar para a população, didaticamente, como que ela acontecerá. A informação é importante. O parlamentar tem esse papel, esse objetivo, de transmitir para a população as informações das políticas públicas e também, principalmente, quando eles serão impactados. Então, a nossa ideia ali é trazer alguns especialistas, algumas entidades, algumas empresas, enfim, todos os setores da sociedade civil também, para que possam debater sobre os impactos e dali gerar proposições para políticas públicas que diminuam esse impacto da reforma tributária. Como que vocês vão realizar esse trabalho dentro da Câmara? A gente teremos uma sessão de instauração, né? A partir da primeira sessão da Câmara, que será aprovada a frente parlamentar, a gente pensa em iniciar, né, logo em seguida. O dia será decidido ainda, né, da nossa reunião, com a explicação do porquê da frente, com alguns especialistas já trazendo quais são os apontamentos esperados para a Vitória na questão da arrecadação, no impacto que terá em Vitória. Isso já está acontecendo, né? A Vitória já perdeu uma parte da arrecadação. E dali a gente vai propor as próximas sessões com os objetivos estipulados. Vamos perder a arrecadação em tal setor. Então, como podemos pensar em estimular esse setor a produzir e ter mais pessoas, trazer mais gente para consumir, ter mais turistas, ter mais investimentos em alguns setores que são essenciais para a nossa cidade. Esse trabalho ele vai ficar durante os 4 anos? Ou ele tem prazo? Então, a frente parlamentar, quando for instaurada, a gente colocará todas essas limitações. Uhum. Acredito que a gente, pela reforma tributária ser a longo prazo, pretendo ter no nosso mandato essa frente parlamentar sempre permeando o nosso debate, porque sempre tem algo novo, sempre surge algo diferente. E quais são as ameaças maiores para a capital dentro da reforma tributária? A gente tem falado muito do ponto da questão da arrecadação. Vitória é uma cidade, vamos dizer assim, geograficamente pequena e populacionalmente também pequena. E como na reforma tributária está se considerando que onde ficará o tributo será onde tem o consumo, a gente tem essa preocupação. A gente tem essa preocupação que Vitória precisa aumentar ainda mais a prestação de serviço, o consumo, o turismo, mais moradores. Então, principalmente nessa parte do consumo que a gente irá trabalhar. A gente vai trabalhar e com certeza pensando em políticas públicas na área do turismo, trazendo investidores para a cidade, na área da prestação de serviço, principalmente na tecnologia, que a gente tem um polo muito forte aqui em Vitória, na inovação, tecnologia. A gente tem hubs de inovações muito fortes aqui em Vitória. E esses setores produzem muito e também tem o seu consumo aqui na cidade. É importante que a gente... É claro que eu estou falando a grosso modo. Com os especialistas, eu falo que cada um sabe a sua área. Nós, enquanto políticos, temos que ter, pelo menos, um pouco do conhecimento, estudar um pouquinho daquele setor para poder propor o debate e trazer quem realmente é da área para nos ajudar e nos assessorar. Acho que esse é o papel. E o setor produtivo, a sociedade, as comunidades, elas vão ter alguma forma de participar desse trabalho? A frente parlamentar, ela prevê essa participação, né? A gente, inclusive, já tem alguns convites já ali encampados, já estão ali no ponto para serem feitos a partir do momento que seja instaurada de fato a frente parlamentar,
para convidar pessoas da sociedade civil, advogados, especialistas, comerciantes, entidades do terceiro setor, entidades da sociedade, para debater, de fato, quem será impactado e como que eles mesmos podem nos ajudar a pensar em políticas públicas. Vamos dizer assim, né, essa questão da reforma tributária, ela é muito importante que tenhamos várias entidades presentes. Então, trazer todos esses setores, todas essas entidades, essas empresas, talvez seja o principal mote da nossa frente parlamentar. Porque quem conhece a realidade é quem vive. Nós temos uma ideia. Quem conhece a realidade do vereador é quem é o vereador. Quem conhece a realidade do comerciante é o comerciante. Nós, enquanto políticos, temos que propor políticas públicas dentro da realidade. E fora essa questão dos tributos, tem alguma pauta assim que preocupa para Vitória, para o município de Vitória? Preocupa, assim, eu entendo que Vitória ela pode ir além em alguns setores. E ela já está bem avançada, eu falo isso porque a gente consegue pegar os dados, as estatísticas, né? A gente tem que falar com algum ponto de referência. Então, quando eu pego os dados e estatísticas, a gente consegue ver a evolução na educação, saúde. Mas, Vitória, a gente pode fomentar ainda mais as parcerias público-privadas, as concessões. Temos diversos parques, diversos locais que são lindos e que Vitória pode receber investimentos privados para que esses lugares avancem ainda mais, que tenham mais qualidade e que atraia mais turistas, que atraia mais consumo e que ajude na reforma tributária que Vitória possa arrecadar. Então, a Vitória é uma capital que tem um potencial gigante. A gente nem sabe até onde pode chegar, porque todo mundo que vem aqui fala, nossa, que legal essa cidade, que bonita essa cidade. E gente não só do Brasil, gente de fora do país. Então, se a gente continuar olhando como tem sido feito a evolução da cidade, a gente consegue linkar a parceria do setor privado com o público para que Vitória tenha mais investimentos, mais avanços. Eu sempre falo, serviços são vários. Vitória uma prefeitura presta diversos serviços. E nem tudo dá para ser bom em tudo. E essa parceria faz com que cada canto tenha a sua excelência, porque um gestor da área que conhece possa executar ali. E até pensando nisso, já puxando para um outro link que a gente, além da frente parlamentar, a gente também convidou para o lançamento do nosso Comitê de Apoio ao Mandato Legislativo. O que é isso? Pensamos há algum tempo atrás que o mandato do vereador é muito mais do que sua equipe e o vereador. As pessoas querem contribuir, mas às vezes ela não acha o canal de comunicação. Eu tenho alguém que já está assim, no nível máximo da sua carreira e quer contribuir de forma voluntária para a sociedade. E ele fica meio perdido. Da onde eu contribuo? Como eu faço? E a gente tentou achar esse canal. Acredito que possa ser muito efetivo. Que é o quê? Uma reunião semanal com os setores da sociedade para debater políticas públicas que podem ser propostas por nós, pelo nosso mandato, para a prefeitura, projetos de lei, indicações, e até mesmo ali um link entre eles debater na cidade. Por exemplo, eu tenho lá o Comitê de Segurança Pública. Eu vou trazer especialistas da área para debater proposições, fazer o benchmark, trazer ideias de fora. Gente que já é pós-doutor da área fora daqui, vem aqui, traz uma ideia, pensa. Gente que já opera fora, gente que já foi executivo da área e que ela pode aqui muito bem trazer ideias que, se a gente não parasse para escutar, não daria certo. Então, esse momento de troca de conhecimento, às vezes ele fica bloqueado porque a pessoa não sabe aonde ir. Porque a gente fica muito preso à sessão do plenário, reunião com o vereador ali no gabinete, reunião com o prefeito, reunião com o secretário. Mas se eu criar um canal de comunicação entre empresários, servidores, pessoas que atuam, comerciantes que atuam no dia a dia, associação de comerciantes, de moradores, se eu juntar a sociedade civil toda debatendo, tenho certeza que dali geram bons frutos. E parece bobo, né? Mas não acontece. Então, talvez seja uma forma da gente fomentar com que mais pessoas... Porque a gente hoje vê esse momento de muita gente querendo fazer parte da política. De um tempo para cá, todo mundo se posiciona, todo mundo fala, mas às vezes a gente fala, vai mais, além de ficar no WhatsApp, contribua com o nosso mandato, dê sua ideia, dê suas sugestões, apresente gente boa. Às vezes eu conheço alguém lá de fora que está implementando uma linda escola, um projeto maravilhoso, que se chegar aqui e der essa ideia, vai ser sensacional. Mas faltou esse diálogo e talvez esse comitê seja também para isso. E o que levou um jovem advogado a entrar na política? Propósito. Porque desde garoto, dos 13 para os 14, meu pai perguntava o que eu queria ser quando eu crescer e eu falava que eu ia fazer direito para ser um bom político.
Não que o direito seja o único caminho para ser um bom político, mas eu sempre quis ser advogado, eu sempre quis estar no direito e sempre entendi que a legislação, o nosso papel, principalmente na área jurídica, ela precisa de ser compreendida. Então, você precisa de estudar para estar ali. O vereador, o deputado, o prefeito, ele não pode cair de paraquedas na função. Porque senão a gente sabe o que acontece. A pessoa demora para compreender, a pessoa demora para entender o que vai fazer lá. É necessário, para qualquer profissão, hoje em dia, um estudo anterior, um pequeno momento de aprendizado antes, às vezes 2, 5, 4, 10 anos. E por que não para você entrar na política? Afinal, a gente trabalha com decisões que impactam vidas, diariamente. E se eu não estou preparado para isso, eu posso ali tomar uma decisão que a gente sabe que o Brasil, às vezes, sofre disso. Pessoas despreparadas, pessoas que entram sem conhecimento, sem propósito, e acham que a política é um local para... eu estou ali porque eu quero. E tem que ir além. Eu falo que... eu tenho sentido isso. Nesse mês que a gente teve de mandato, a quantidade de pessoas que você impacta, você não faz ideia. Então você tem que ter responsabilidade com isso. Desde garoto, com esse propósito, eu acho que com propósito, com vontade, alinhado ao estudo e à capacidade técnica, você pode entregar algo positivo para a sociedade. Então sempre foi essa a minha vontade. Claro, 14 anos eu não tinha essa ideia de que precisaria me preparar tanto, aí eu fui continuando. Eu formei em Direito, fiz pós-graduação em Gestão Pública, Direito Público, Segurança Pública, a gente escreveu livro na área de Gestão Estratégica da Segurança Pública, presidi Conselho de Segurança, presidi Associação de Moradores, então eu sempre pensei em linkar capacidade técnica, estudo, academia, com experiência prática, com viver a sociedade, com dialogar com as pessoas, para que a gente possa brincar, né? Alguém vem com um problema, mas ela não tem a solução. Se você tem o estudo e a capacidade técnica, você pode puxar, entender a realidade e entregar o projeto que você pensa que é melhor para a sociedade. Claro que a gente não vai acertar sempre, mas meu pai sempre fala, né? Quem planeja pode errar, quem não planeja já errou. Pensar em planejamento sempre é importante. E, Ailton, é o seu primeiro mandato, né? Como está sendo a sua expectativa agora no início da nova legislatura? Expectativa muito boa. Eu tenho falado muito sobre a questão da valorização do papel do vereador na cidade, na capital. O vereador, ele muito mais, e é importante, fazer aquele serviço do dia a dia, da poda de árvore, né? Indicar a poda de árvore, o tapa-buraco, enfim, uma viatura. Ele também pode ir além. Ele pode propor políticas públicas que irão impactar a cidade de uma forma a longo prazo, de uma forma perene. Trazendo para o debate, por exemplo, a frente parlamentar, por exemplo, o debate das concessões, das parcerias público-privados, né? Enfim, do investimento em escolas a longo prazo, de tempo integral, um debate mais qualificado para que realmente o que a gente proponha tenha uma solução de vários anos, não seja apenas o dia a dia. É importante, eu sempre friso que a minha expectativa é trabalhar no que é do dia a dia, mas pensar a longo prazo também, porque a gente tem que deixar nosso legado. E só vem esse legado com vontade de estudar, estudo, preparação técnica e principalmente esse diálogo. O diálogo principalmente da nossa função, né? O vereador talvez seja o político mais próximo da população. E se ele não sabe dialogar, talvez esteja no lugar errado. Por isso que a gente tem recebido muitas pessoas no nosso gabinete, são mais de 15 a 20 reuniões por dia, ouvindo demandas, ouvindo as ideias, ouvindo sugestões, solicitações. E é claro, o que é possível a gente já está propondo, indicando, e o que não é a gente explica e tenta achar um outro meio de ser conduzido.